Por enquanto não, né? Pode ser que seja definitivamente. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos ler a palavra do Senhor. Eu quero que você abra sua Bíblia em Atos, capítulo 2. Atos 2, versículo 14. Atos 2, 14. Nós vamos ler alguns versículos aqui do texto de Atos capítulo 2. Então vamos ler o 14. Quantos se encontraram, podem dizer amém. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Glória a Deus. Vamos adiante, versículo 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós. Como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que fosse retido por ela. Porque a respeito dele, diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou a corrupção. Nós vamos pular aqui para o versículo 39. O texto é longo, eu quero ler alguns versículos com vocês, que são aqueles que nós vamos enfatizar mais. Versículo 39. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é,
para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Quantos podem dizer glória a Deus? Querido, olhe bem para cá, eu quero trazer uma mensagem ao seu coração, voltada para este texto bíblico. Todas as gerações têm pelo menos duas responsabilidades em relação à sua fé. Quando eu uso a palavra fé, eu não estou falando simplesmente de acreditar. Eu estou falando da fé como uma construção doutrinária, dogmática e histórica. Eu estou falando da fé que é o fundamento da nossa tradição e, portanto, o fundamento da nossa vivência, do nosso dia a dia. Então, todas as gerações têm a tarefa de, em primeiro lugar, viver a sua fé. E, em segundo lugar, transmitir o significado da sua fé às novas gerações. Viver a fé e transmitir o significado da sua fé, o sentido da sua fé, às novas gerações. Este argumento, ele está muito relacionado ao que lemos, porque o texto fala de pais e fala de filhos. Então, queridos, eu quero dizer essa noite para todos nós que somos jovens. Eu ainda me considero jovem. Eu acho que se eu tirar esse terno, me dar uma camisa dessa e eu sentar bem ali no meio dos meninos, ninguém nem pensa, nem imagina que eu seja um pastor. Mas o que eu quero dizer é que eu creio que os nossos pais, os nossos pastores, não falharam em transmitir o sentido e o significado da fé aos nossos corações. Eles não falharam. Os nossos pais, eu me refiro aos nossos pais na fé, e para aqueles que têm um pai crente também, os nossos pastores, eles não falharam em transmitir o significado e o sentido da fé pentecostal aos nossos corações. Então, nós vivemos a chamada era das incertezas, em um mundo cujas transformações acontecem numa velocidade absurda, mas em tudo isso nós temos o desafio de preservarmos o sentido da nossa fé, o significado da nossa fé. Diante de tantas novidades neste mundo, novidades, eu digo, de conceitos, os mais diversos, vindos do mundo acadêmico, da universidade, de onde quer que seja, novos padrões de comportamento, a valorização da experiência mística, a experiência espiritual, onde as pessoas têm se dedicado a diversos tipos de religião e diversos tipos de experiência. No meio desse bojo, nesse contexto, está você, lá na escola, lá na universidade, no meio dos teus amigos, na rua, diante da TV, diante da internet, está você. Em teu coração está a tua fé. Em teu ser está o Espírito Santo. E você é herdeiro de uma promessa extraordinária. Então eu lembro do aluno que, sendo confrontado por um professor tradicional, o professor dizia para o aluno: eu não entendo por que você acredita
nesse negócio de batismo com o Espírito Santo e de falar em línguas e dons espirituais, se isso ficou para os dias dos apóstolos. Aquele aluno parece que ele deu uma palavra tão simples, mas parece que o Espírito Santo de Deus, eu tenho certeza que estava ali, e ele disse: professor, a única palavra que eu tenho para o senhor é a palavra que os apóstolos chegaram a dizer: não posso falar daquilo que tenho visto e ouvido, não posso deixar de falar daquilo que tenho visto e ouvido. Meus irmãos, nós somos desafiados a viver a nossa fé neste tempo, como herdeiros de uma promessa extraordinária. Mas o que eu quero dizer para você esta noite, jovem que está aqui, é que está diante de nós conhecermos o Deus dos nossos pais. Está diante de nós conhecermos o Deus dos nossos pastores. Você conhece o Deus dos teus pais? Você conhece o Deus dos teus pastores? Quando eu digo isso, eu não falo simplesmente do conhecimento teórico que nós temos, mas eu falo do conhecimento experiencial. Ou seja, o teu pai, a tua mãe, o teu pai na fé, o teu pastor, ele vive uma experiência com Deus. E a pergunta de Deus para nós, nesta noite, é se nós estamos vivendo experiências com Deus. Então, o que eu quero dizer para você é que Deus nos reuniu aqui esta noite para 3 dias de aprendizado da sua palavra. E que durante estes dias, o Espírito Santo vai falar ao teu coração. E você irá viver uma experiência extraordinária vinda do céu. Lucas escreveu o seu livro. Na verdade, Lucas ele tem uma obra. Essa obra é composta de 2 volumes. Porque quando ele escreve em Atos, no capítulo 1, ele diz: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. Teófilo era um nobre romano daquela época. Então, qual era a ideia de Lucas, que era um historiador? Lucas pensava o seguinte: a nossa fé e a nossa experiência, o registro da nossa experiência precisa ser preservado. Se eu escrever um livro, se eu escrever uma obra, entregar nas mãos de Teófilo, que era um novo convertido, que já havia aprendido a fé, se eu entregar nas mãos de Teófilo, ele vai guardar esse livro, e esse livro vai servir de parâmetro para que as novas gerações saibam quem é o Deus da igreja, e saibam o que ele é capaz de fazer através da sua igreja. Então ele escreve este livro endereçado a Teófilo, e ele vai registrar no livro uma experiência extraordinária, que sem a qual o livro de Atos jamais existiria, sem a qual a igreja jamais existiria. Foi o derramamento do Espírito Santo. Então, queridos, eu acho interessante que o texto, no capítulo 2, já no capítulo 1, ele falou da promessa que foi feita, ele falou da ascensão de Jesus, ele falou da escolha de Matias, mas no capítulo 2, a Bíblia diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Eu acho isso extraordinário, porque esta palavra, ao cumprir-se, ela tem um sentido cronológico, mas ela também tem um sentido teológico. Ela tem um sentido cronológico, porque ela está nos apontando para o fato de que o dia de Pentecostes, 50 semanas após a Páscoa, estava em andamento, estava acontecendo. Então, neste sentido, havia
ali em Jerusalém a grande festa do Pentecostes. O dia de Pentecostes, propriamente, acontecia no 50º dia após a Páscoa. Daí a palavra grega, Pentecostes, ser utilizada para descrever essa festa, porque os hebreus de fala grega utilizaram a palavra Pentecostes para falar da festa. Esta festa também é chamada de festa das semanas, com uma alusão às semanas que se passam entre a Páscoa e o dia propriamente de Pentecostes. Mas este é um sentido cronológico, também é um sentido litúrgico, porque os judeus estavam em Jerusalém para celebrar a Deus. Era mais um dia no calendário religioso de Israel, e eles estavam para celebrar a Deus pelos primeiros frutos da colheita. Mas, enquanto havia uma multidão lá fora, dentro do cenáculo haviam 120. A experiência lá fora é a experiência meramente cronológica. A experiência lá fora é a experiência meramente litúrgica. É mais um rito religioso, é mais um encontro religioso, é mais uma festa religiosa, mas a experiência que acontece dentro do cenáculo é uma experiência sobrenatural. É uma experiência de encontro com o Espírito Santo. É uma experiência de ser impactado pelo poder de Deus. Queridos, eu posso pedir a permissão aqui para fazer uma alegoria nesse texto, se é que isso é uma alegoria, eu não sei. Mas, onde é que você está esta noite? Você está lá fora ou você está dentro do cenáculo? Você está aqui para mais uma festa? Você está aqui para mais um culto? Você está aqui para mais uma liturgia? Ou você veio aqui esta noite desejando viver uma experiência profunda com o Espírito Santo? Quantos estão aqui esta noite para viver uma experiência com Ele? Então, você tem uma expectativa apenas numa liturgia? Ou você veio aqui esta noite querendo mais de Deus? Ou você veio aqui esta noite querendo mais do Espírito? Ou você veio aqui esta noite receber o poder de Deus? Ou você veio aqui esta noite receber a graça de Deus? O que eu quero dizer para você, jovem, que está aqui esta noite, é que o Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus está neste lugar. E algo que eu quero dizer para você é que Ele não está distante de você, Ele está dentro de você. Ele está dentro de você. O Espírito de Deus nos convida a abrirmos o nosso coração para a obra que Ele tem para realizar através de nós. É nesse sentido aqui, irmãos, que nós entendemos esse texto. Aí alguém pergunta, depois daquela grande experiência que foi vivida lá no cenáculo, olha que interessante, é que quando você vai lendo o texto, eles estão cheios do Espírito, falando em outras línguas. Onde eles estavam? Estavam dentro do... Mas de repente, quando você vai lendo o texto, no meio da multidão, alguém já começa a perguntar, o que está acontecendo? O que é que isso significa? Irmãos, como é que eles estão dentro do cenáculo e de repente a multidão começa a questionar? Na verdade, eles receberam tanto poder de Deus, eles foram tão cheios do Espírito Santo, que de dentro do cenáculo eles saíram falando noutras línguas lá fora. Lá fora eles saíram falando em outras línguas. Lá fora eles saíram falando das grandezas de Deus. E lá fora alguém entendeu a mensagem vinda do céu. Oh, glória a Deus! Oh, aleluia! Alguém pergunta o que significa isso? Aí Pedro levanta. A primeira coisa que Pedro vai apontar para nós, aqui esta noite, é que esta promessa tem um fundamento escriturístico, um fundamento bíblico. A promessa é bíblica. Pedro vai dizer, olha, o que está acontecendo aqui não é outra coisa não.
É o que foi dito pelo profeta Joel. É o que o profeta Joel vaticinou. É o que Joel há séculos profetizou. Aí no versículo 17 ele diz: olha o fundamento da promessa. Olha como que a experiência, ela tem um fundamento, uma base teórica. Olha como a experiência tem uma base na Escritura. A minha experiência é julgada pela Escritura. Acima da minha experiência está a palavra de Deus. Agora o que eu acho incrível, vamos ler logo o texto. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito. O que eu acho interessante é que Pedro está ensinando, e Lucas também, repetindo essas palavras, é o seguinte: é que pelas Escrituras, todo crente deve viver essa experiência espiritual. Pela palavra de Deus, todo crente deve viver a experiência do batismo com o Espírito Santo. Primeiro ele mostra, a experiência não é apenas uma experiência qualquer, não é um êxtase qualquer, não é uma coisa qualquer. O que está acontecendo aqui tem fundamento lá no Antigo Testamento. O que está acontecendo aqui tem fundamento lá na Escritura. Ou seja, o que está acontecendo aqui é Bíblia pura diante de vocês. Aí ele vai dizer, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito. Mas o que eu acho interessante, irmãos, é que quando Joel profetiza, em Joel capítulo 2, versículo 28, Joel diz assim: e acontecerá nos últimos dias que derramarei o meu Espírito. Só que quando Pedro levanta para pronunciar as palavras, ele diz: e acontecerá nos últimos dias que derramarei do meu Espírito. Olhe bem para cá. Joel, derramarei o meu Espírito. Pedro, derramarei do meu Espírito. O meu Espírito, do meu Espírito. O que está acontecendo aqui? É que Pedro está interpretando a profecia de Joel. Quando Joel fala, derramarei o meu Espírito, Joel fala da completude da promessa. Joel enxerga a promessa não somente no dia de Pentecostes, mas enxerga a promessa durante toda a história da igreja e cumprindo-se plenamente lá no milênio. Cumprindo-se amplamente. Pedro, quando escreve, ou melhor, Pedro, quando pronuncia o seu sermão, ele enxerga a promessa em todas as eras da história da igreja, em todos os tempos da história da igreja, mas ele está dizendo o seguinte: a promessa está começando agora. A promessa está sendo inaugurada hoje. A promessa tem início agora, por isso ele não toma a expressão completa, derramarei o meu Espírito. Ele toma a expressão dizendo, derramarei do meu Espírito. Quantos entenderam? Podem dizer amém? Derramarei do meu Espírito. Ou seja, hoje está sendo inaugurada uma nova era, em que o Espírito Santo será dado não somente para profetas, não somente para reis, não somente para sacerdotes, não somente para líderes, mas o Espírito Santo de Deus será dado a todos quanto abrirem o coração para Deus, crerem na promessa e estarem dispostos a receber. Quem pode glorificar ao nome do Senhor? Então a promessa, ela tem um fundamento bíblico. Todo crente pode viver essa experiência. Todo crente pode viver essa experiência. Porque Deus usa o profeta Isaías capítulo 44, versículos 3 e 4, dizendo da seguinte forma: porque derramarei a água sobre o sedento, e rios sobre a fonte seca. Derramarei sobre a tua posteridade a minha bênção,
e sobre a tua descendência o meu espírito, diz o Senhor. Ele usa o profeta Joel dizendo: e acontecerá nos últimos dias que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos, até sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito, diz o Senhor. Deus usa ainda, o próprio Senhor Jesus pronuncia as seguintes palavras que são registradas lá em Mateus, ou melhor, João Batista. Deus usa João Batista. As palavras estão em Mateus 3, versículo 11. Depois de mim virá um, o qual eu não sou digno de levar-lhe as sandálias. Eu batizo com água para arrependimento, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Com o Espírito Santo e com fogo. Jesus em Lucas capítulo 24, versículo 49 diz: ficai na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. O próprio Senhor Jesus em Atos capítulo 1, diz no versículo 5, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aí alguém pergunta: mas Senhor, será neste tempo que tu has de devolver o reino a Israel? Aí Jesus diz: não vos compete, não pertence a vocês conhecer os tempos e as épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito. Quantos creem nessa promessa? Quantos creem nessa promessa? Quantos acreditam nessa promessa? Irmãos, eu creio nessa promessa, em primeiro lugar, porque ela está nas Escrituras. Em primeiro lugar, porque esta promessa é bíblica. Aleluia! Os anos podem passar, os homens podem mudar, as eras podem mudar, os tempos podem mudar, os costumes podem mudar, podem surgir novos padrões éticos, podem surgir novas igrejas, podem surgir novas doutrinas, podem surgir novos ensinos. Eu não estou nem aí para essa baderna. Uma coisa eu sei: o Espírito é o mesmo, a palavra é a mesma, e a experiência se manifesta hoje. Só os que querem, só os que querem, só os que querem. Oh, glória a Deus. Tudo pode mudar, mas a igreja santa, imaculada, vai permanecer cheia do Espírito Santo. A igreja santa, imaculada, vai permanecer praticando os dons espirituais. As gerações vão passando. Vez por outra, falece um pastor pioneiro. O pastor Meton não está mais aqui. E com ele foi-se uma geração. Daqui a pouco, alguns dos nossos mestres não estarão mais aqui. Todos têm o seu tempo. Todos têm o seu período. Mas nós estaremos aqui também. Mas nós também iremos passar. Mas uma coisa é certa: o Espírito Santo de Deus permanecerá agindo na sua igreja. Se ele encontrar um jovem com coração aberto, ele vai encher de poder. Ele vai operar milagres. A igreja vê milagres todo dia. A gente aqui não faz como o Valdemiro, que bota em jornal, bota na televisão. Mas todo dia está acontecendo milagres em Santa Inês, no Maranhão e no Brasil. Mas toda essa geração vai passar. Mas a promessa permanecerá de pé. A promessa permanecerá de pé. A promessa permanecerá de pé. Jovem, o que eu quero te dizer esta noite,
eu estou me esforçando para dizer para você esta noite: está na hora de abrir o coração para Deus, está na hora de deixar o pecado, está na hora de deixar a comodice se você tem, está na hora de deixar qualquer coisa que te atrapalha, qualquer coisa que te embaraça, está na hora de abrir o coração para Ele, está na hora de viver o que Ele tem para nós. Ele tem milagres, Ele tem prodígios, Ele tem poder. Este é o nosso tempo, essa é a nossa história. Oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus. Eu quero fazer como os pregadores. Segure na mão do irmão que está do teu lado e você aperta a mão dele bem forte, até ele dar glória. Agora vai ter glória a Deus nessa mensagem. Não tem de outro jeito, desse jeito tem. Diga para ele assim: este é o nosso tempo. Você é a pessoa que Deus vai usar. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. A promessa não vai deixar de se cumprir, porque a promessa é bíblica. Mas em segundo lugar, eu quero avançar. Primeiro, a promessa, a pregação de Pedro diz que primeiro a promessa é bíblica. Segundo, a pregação de Pedro diz que a promessa e o Pentecostes é cristocêntrico. O Pentecostes é cristocêntrico. Porque ele diz, já a partir do versículo 22, ele vai dizer o seguinte: olha, atentem para as minhas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós, com milagres, prodígios. Aí ele vai dizendo, aí ele fala que este Jesus foi morto, e ele aponta aos próprios judeus, foi morto por vocês. Aí ele diz, ele foi morto, mas ele ressuscitou. O que Pedro está dizendo é, quem está fazendo tudo isso aqui não é homem. Quem está fazendo tudo isso aqui é o próprio Cristo. Foi Ele quem prometeu. Então o Pentecostes é cristocêntrico. É Cristo o fundamento. É por isso, irmãos, que o pentecostalismo tem ênfase em Cristo. Porque a Igreja Assembleia de Deus cresceu pregando e dizendo: Jesus salva, Jesus cura, batiza com o Espírito Santo e breve vai voltar para buscar a sua igreja. Quem é que salva? Jesus. Quem é que cura? Jesus. Quem é que batiza? Jesus. Quem é o fundamento da igreja? Jesus. Quem é que vai vir buscar a sua igreja no arrebatamento? Jesus. Jesus, 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 Jesus. É Ele no centro, é Ele no meio, é Ele exaltado, é Ele glorificado, é Ele magnificado, é Ele operando, é Ele realizando, é Ele curando, é Ele batizando, é Ele presente, é Ele vivo, é Ele ressuscitado. Está aqui esta noite no nosso meio. Jesus, Jesus. O Pentecostes é cristocêntrico. Jesus. O Pentecostes é cristocêntrico. Pentecostes é cristocêntrico. Mas em último lugar, esta promessa tem um fundamento bíblico. Esta promessa, ela é cristocêntrica. Mas esta promessa opera resultados extraordinários. Esta promessa opera resultados extraordinários. Porque para vós outros é a promessa. Para os vossos filhos. Para todos que estão longe. E para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Oh, glória a Deus. Ela é para vocês que estão me ouvindo. Pedro está dizendo. Ela é para os filhos de vocês, as gerações que virão.
ela é para os que estão longe, os que estão espalhados aí em todo o mundo. E ela é para todos quantos o Senhor chamar. Porque se ele não encerrasse com essa parte, todos os que o Senhor chamar, não incluiria os gentios. A promessa e a ação do Espírito Santo estaria circunscrita ao judaísmo. E quem quisesse participar da promessa, teria que fazer circuncisão, guardar sábado e ser judeu. Aí ele diz, essa promessa ela vai operar um resultado extraordinário. Porque ela vai romper as barreiras da tradição e da religiosidade de vocês, e ela vai alcançar gente que vocês nem imaginam. É para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. De repente Pedro está na casa de Cornélio, né? Ali dizendo algumas palavras, quando caiu o Espírito Santo. Caiu o Espírito Santo, eles começaram a falar em outras línguas e começaram a profetizar. Aí os judeus ficaram espantados. Meu Deus, eles estão falando do jeito que nós falamos lá no dia do Pentecostes. É para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Se você foi chamado por Deus, eu sei que foi, a promessa é para você. A promessa é para você. Essa promessa, ela opera resultados extraordinários, porque com o cumprimento dela e com a ação do Espírito, a igreja cresce. Depois do sermão de Pedro, cerca de 3.000 pessoas aceitam a Jesus. Tempo depois, dias depois ou meses depois, já eram 5.000. Chega um momento, irmãos, que eles não conseguem mais contar. A igreja cresceu tanto que não dava mais para saber e para contar quantos crentes tinham. Aí Pedro diz assim, e a multidão dos que criam. Era o Espírito Santo de Deus agindo. Era o Espírito Santo de Deus operando. Os apóstolos estavam cheios do Espírito Santo. Veio perseguição, a igreja se espalhou, saiu de Jerusalém. Mas onde chegava um crente, parece que se acendia uma fogueira. Porque as vidas iam aceitando a Jesus. Os séculos passaram. Os apóstolos se foram, chegaram os pais da igreja. Mas entre os pais da igreja haviam homens cheios do Espírito Santo. Agostinho de Hipona, certa vez, disse aos bispos, vamos reunir os irmãos, vamos impor as mãos sobre eles, para que o Espírito Santo de Deus faça como fez lá no dia de Pentecostes. Os montanistas foi um movimento daquele período, que viveram experiências espirituais profundas com Deus. Inclusive, um dos pais da igreja, Tertuliano, teve grande afeição por eles. Tudo que eles queriam era o operar de Deus, conforme Deus operou em Atos dos Apóstolos. Chega a Idade Média, a Igreja Católica é a detentora do poder econômico, do poder religioso, do poder intelectual. Mas nesse período havia homens cheios do Espírito Santo. Nesse período, homens oraram e pessoas foram curadas. Nesse período, homens receberam profecias e profetizaram. Mas, meus irmãos, a promessa se cumpriu lá na rua Azusa. Fique de pé em nome de Jesus, eu quero orar com você esta noite. E a história você já conhece. Ali havia um preconceito, uma segregação racial absurda. Um homem chamado Fox Parham ensinava lá no Kansas, dizendo que os dons espirituais se manifestavam ainda, que Jesus continuava batizando com o Espírito Santo, porque a Bíblia garantia isso. Só que naquela época não se via isso. Mas um homem negro, William Seymour, ficava no corredor ouvindo, e um dia Seymour chegou para Fox Parham e disse: Fox Parham, Jesus pode batizar um negro com o Espírito Santo?
Aí Fox Parham respondeu para ele: Jesus pode batizar qualquer homem com o Espírito Santo. Jesus pode batizar um negro com o Espírito Santo. O certo é que aquele homem começou a orar todas as noites e madrugadas, dizendo: te move, Espírito Santo, age, Espírito Santo, te move, Espírito Santo, te move, Espírito Santo. E um dia eles estavam reunidos, e o Espírito Santo de Deus desceu, agiu, e alguém começou a ouvir no meio da reunião uma língua diferente do inglês. Crentes estavam sendo batizados com o Espírito Santo. Quantos podem glorificar a Jesus? A história diz que os primeiros a falar em línguas foram os negros, Misael. Mas não é para dizer que os negros são melhores que os brancos. É para dizer que quando o Espírito Santo age, as barreiras da segregação são quebradas. Aqueles homens foram cheios do Espírito Santo. Este mover chegou aqui no Brasil. Este mover de Deus chegou aqui em Santa Inês. E nós estamos aqui esta noite na presença dEle. Feche os seus olhos em nome de Jesus. A minha pergunta a você é se você deseja viver essa experiência. É se você deseja viver esse poder de Deus. Deus está te chamando esta noite, jovem, para abrir o coração para Ele, para aquilo que Ele tem para realizar na tua vida. É hoje, é agora, é este o tempo, é nessa geração que o Espírito de Deus há de realizar uma obra poderosa. Por isso eu quero perguntar: quantos querem orar por um grande mover de Deus? Quantos querem orar por um grande mover de Deus? Quantos querem clamar por um grande mover de Deus? Eu vou dar um tempo para você orar aí onde você está. Eu vou dar um tempo para você clamar aí onde você está. Eu vou dar um tempo para você buscar aí onde você está. Não sei se ainda podemos cantar um hino ainda. Ainda dá? Ministério de louvor. Nós vamos louvar com um hino e vamos orar a Deus. Os jovens que não são batizados com o Espírito Santo, venham aqui à frente. Mas venha rápido, eu não